Fala, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal Opina Vasco. E aqui nós vamos ouvir as últimas informações aqui no SBT Esporte do Vasco da Gama. Vamos lá acompanhar? E bora falar do Vasco. Estreia hoje no Carioca contra o Madureira, em São Januário. Primeiro desafio da temporada do time do Fernando Diniz, que já deve colocar em campo força total, será? Bora ver o VT dessa preparação e na volta a gente comenta. Planejamento e confiança para um novo ciclo que se inicia. O Vasco faz a sua estreia no Campeonato Carioca nesta quinta-feira contra o Maricá, às 9h30 em São Januário, pela primeira rodada da competição. E a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz deve ir a campo com força máxima para o desafio inaugural da temporada. Para a partida, os únicos desfalques são os atletas Matheus França e GB, por conta de problemas físicos. Lucas Piton, que se recupera de lesão, também é um possível desfalque, embora sua recuperação esteja avançada, o que chocou toda a equipe médica do clube, tamanha evolução. Mesmo assim, a tendência é de que Puma Rodrigues seja improvisado na lateral esquerda. David, Verrete e Garré estarão à disposição de Diniz no banco de reservas. Com isso, o treinador deve utilizar o mesmo time que encerrou a temporada, na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. No jogo de hoje, a torcida também promete estar presente para apoiar o clube no duelo contra o Maricá. Com a permanência de grande parte do elenco de 2025 e as contratações de Johan Rojas e Alan Saldíbia, que ainda não podem estrear por não estarem com seus nomes registrados no BID da CBF, o Vasco busca em 2026 dar muita alegria ao seu torcedor e dias melhores com o desempenho do gigante da colina nos gramados. Galera, vou dar pausa aqui. Eu já queria perguntar a vocês o que vocês acham do Vasco entrar hoje com o time titular, né? Já avisando o Campeonato Brasileiro que se inicia já esse mês, né? Na minha opinião, o Vasco devia entrar com um time mesclado, não com um time 100% titular, né? Mas nós não sabemos o que se passa na cabeça do Diniz, né? Vamos continuar vendo. Vai passar a escalação do Vasco que pega um Maricá, hein? Eu falei Madureira, nem sei porquê, jogou contra o Fluminense, Vasco e Maricá, corrigindo, a escalação tá aqui. É exatamente o time que enfrentou o Corinthians na final da Copa do Brasil no último jogo da temporada. Léo Jardim, o PH, Cuesta, Robert Renan. Pausei aqui mais uma vez para a gente analisar, né, esse time. Será que o Diniz devia ir com todos os titulares? E nós estamos vendo aqui que são todos os titulares da última temporada, né? Então, ele não mesclou nada na defesa, não fez uma mesclação ali na volância. Mas vamos ver, né? O Pumita na esquerda no lugar do Piton, o meio de campo com Barros, Thiago Mendes mais à frente, o Coutinho e os três atacantes, Nuno Moreira, Ryan, Andrés Gomes. Moretti, por que o Diniz resolveu fazer diferente de todo mundo, que está colocando garotos, mesclando equipes, e ele vai com a força máxima, aprova essa ideia, alguma estratégia que ele está bolando? Como é que foi surpresa para você? Será surpresa? Essa é a prévia, né? A gente não sabe se tem a confirmação. Deve ser isso mesmo e te surpreende? Sim, a expectativa é que seja isso, né? E assim, eu, Lucas, e creio que toda a torcida do Vasco ficou muito surpreendido com isso, porque hoje, olhando para o elenco do Vasco, o que mais tem são peças que são para ser testadas durante esse Campeonato Carioca. E a hora seria agora, né? Exatamente, é o caso. Esse é o ponto, galera. Pausar aqui mais uma vez. Tem vários jogadores no elenco do Vasco que praticamente não jogaram o ano passado todo. E agora chega o Campeonato Carioca, em vez do Diniz já colocar eles para ganhar ritmo, testar e observar, né? Ele, mais uma vez, surpreende, né, na escalação. Do JP, um atleta que a gente chegou até a comentar aqui no programa, o Vene falou muito bem sobre ele. É o caso do Estrela, um garoto que a torcida quer ver, tá na expectativa para ver esse garoto jogar. É o caso do próprio Maxime Domingues, suíço que voltou para o Vasco. Informações aqui, o Felipe pediu para o Diniz nesse primeiro momento do ano dar uma olhada nele. Então, assim, o que mais tem hoje no elenco são opções para o vascaíno olhar em campo e ver se dá para ser utilizado durante a temporada de 2026. Mas o Diniz vai com força máxima. Eu não tenho informação se isso foi um pedido da própria diretoria, né? Talvez para valorizar o elenco e vencer, né? Porque é importante lembrar, o campeonato hoje é uma competição que
que caso vença vai dar quase 25 milhões de reais em premiação. 25 milhões de reais para o Vasco é um dinheiro importante. Então talvez esse fator premiação pese para que o Vasco entre desde o primeiro momento da fila também, Moretti. Título é título. O torcedor quer comemorar, quer gritar é campeão, compra faixa. Eu tô afim. E eu falei pro Benê. Eu falei que o Vasco esse ano vai levar um título e o Campeonato Carioca, ao meu ver, é o título que o Vasco tem mais possibilidade de levar. Olha esse corte aí, como é que é, Moretti? Eu acho que o Vasco... o Vasco leva um título. Cara, na real, eu não... O Vasco pode até levar esse título, mas... Assim, os outros times estão bem à frente do Vasco, né? A gente tem que ser realista nisso. O Vasco tá se reinventando agora, né? Graças a Deus está conseguindo controlar as finanças e a gente tira por isso as idas no mercado, né? Você não vê nenhum jogador de nome na lista de contratações de Vasco, né? Tudo mais ou menos que nem foi ano passado, uma lista, vamos dizer que de apostas, né? Jogadores de apostas. Mas cada um tem sua opinião, né? Esse ano. E o Campeonato Carioca é a competição que tem maior chance de levar. Então eu vou trazer pro ON. R$1.000, vamos apostar. Não, calma aí, velho. Eu quero ver. Me dá 2 partidas, velho. 2 partidas. Ué? Vou pausar aqui para pular mais para frente um pouco, né? Eles estão resenhando. Vamos ver o que tem de informação mais aqui. Marco Internacional aqui com a gente. Brincadeiras à parte, eu acho que o Campeonato Carioca, sim, é muito tangível pro Vasco da Gama. Se o Vasco souber tirar proveito desse momento, por exemplo, Flamengo e Fluminense não vão dar o mesmo foco nessa... Não tá com Libertadores, brasileiro. O Botafogo, assim... Galera, isso é uma coisa importante, né, que o jornalista falou aqui, o Vene Casagrande. Por mais que o elenco seja menos qualificado do que os rivais, né, o Vasco pode ter essa chance sim, porque os outros times não vão entrar com força máxima no Campeonato Carioca, né? Fato ainda é uma incógnita, né? Até porque está vivendo esse problema extracampo com o transfer ban. O Vasco da Gama ele pode sim priorizar o Campeonato Carioca nesse primeiro semestre, por que não sonhar? Tô brincando aqui com o Lucas e tal, mas eu acho que dá sim para sonhar. Não é favorito, mas chance, obviamente. Não, tem chance sim. Que tem, Moretti. É isso. Você acha que essa estratégia, então, já ir com a força máxima, quer dizer que o Vasco tá olhando com muito carinho Não, esse com Campeonato certeza. Carioca, né? Tá com um desejo aí. Exatamente, é o de levar a sentimento sério. do Pedrinho. É importante lembrar que é o último ano do Pedrinho no comando do Vasco. Então, seria importante para ele fechar esse triênio com um título. E só para completar a informação com relação à lista de relacionados, tá? Além da ausência do Matheus França do GB por conta de questões físicas, o Vasco também não vai levar para essa partida de hoje contra o Maricá o Lincoln, zagueiro das categorias de base que foi emprestado no segundo semestre do ano passado para o Volta Redonda, está de fora. Além do Lincoln, o lateral direito Paulinho também está de fora. O lateral esquerdo Leandrinho também está de fora, já negociado. E o volante Juan Esforza, tá? Esses 4 jogadores eles estão de fora porque o Vasco entende estão fora dos planos aí para a temporada de 2026, então por isso nem vão para a partida. Então, o Paulinho apareceu bem no Carioca, quando ele subiu ano passado, retrasado, lateral direito. Ano passado foi o momento que ele teve mais ali minutagem, né? Ele foi um dos grandes nomes desse elenco alternativo que o Vasco usou no Campeonato Carioca, chegando até a marcar gol contra o Nova Iguaçu em São Januário. Um jogador bom, sempre foi destaque na base. O Atlético Mineiro até tentou a contratação do Paulinho na janela do ano passado. O Vasco segurou por entender que era um jogador de qualidade, assim, de talento, tanto que sempre se destacou na base, mas infelizmente, por motivos aí do próprio Diniz, não vai ser utilizado aí ao decorrer do ano e o Vasco vai buscar fazer negócio. Vamos ver, né? E nessa partida contra o Maricá, o Vasco vai estrear um novo uniforme para a temporada, produzido pela Nike, a nova fornecedora de material esportivo do clube. O Gigante da Colina compartilhou nas redes sociais imagens da camisa, tendo como modelos, olha aí, o atacante Ryan e o meia Felipe Coutinho, tá aprovado. Cadê a camisa para mostrar aqui? Galera, agora vamos falar da camisa, né? Camisa em questão de qualidade não tem o que se discutir, né, em relação com a da capa, mas em questão de design, eu acho que a Nike deixa, minha opinião, né, nunca achei os designs da Nike bonitos, né, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Cadê? Ô, Pardal! Cláudio! Traz a camisa, Cláudio, Pardal! trouxe a camisa, tem a camisa, o chefe tem a camisa aqui, vascaíno. Ele tava lá todo feliz na redação. Vai mostrar a camisa linda mesmo. Traz aí o Moretti, dá pro Moretti que ele ganhar, ele vai tratar bem. A Umbro, As outras de uma forma geral, mas sabemos que a Nike e a Adidas, elas puxam, né,
elas puxam o mercado de fornecedores de material esportivo. Então, a Nike no peito do torcedor Cruz Maltina, ela representa uma grandeza, que é o que o torcedor vascaíno esperava há muito tempo ver, essa grandeza na camisa. Então, é muito representativa essa camisa da Nike, não à toa hoje, né? Assim, a movimentação nas lojas foram absurdas já para a venda dos produtos da Nike. Até o momento o Vasco só está vendendo essa camisa e o short, que é inclusive esse que o Coutinho tá, um short branco, por conta de não ter tempo, né, de ter produtos de materiais. Exatamente com essa preta. Em campo, exatamente com essa preta, só que... Mas a camisa do Vasco não tem como ficar feia não, né, galera? É linda demais, de qualquer jeito. Mesmo um design simples desse da Nike aqui, a camisa é linda. Que qual é a situação? Essa é a modelo torcedor. A Nike, ela produz um modelo torcedor, que essa é a modelo a maioria das empresas tem um modelo de jogador. São modelos diferentes, mas essa daqui tá um absurdo, cara. Muito linda. Linda demais, apaixonado. De verdade, tá bonita. Nike tirou onda demais. Tá bonita. Gostou, Vene? Pra deixar a camisa do Vasco feita, tem que fazer um esforço absurdo. Bonita, né? Até falei isso lá na redação, porque de fato a Nike passa uma credibilidade, né? E a Teve Nike um colega aí na redação desavisado, o Vasco fechou com a Nike. Caramba, o Vasco tá bem, fechou com a Nike, porque passa a Nike essa ideia de ser uma gigante. Esse sinalzinho que tá aqui apostando é diferente. Nike e Adidas, pra mim, são referência. Assim, eu cresci vendo aquelas propagandas da Nike, você vai lembrar, né? Nike e Adidas, elas ficavam rivalizando. Os dois tops até hoje, né? São linda mesmo. Pode até parecer... Sabe o valor? Vocês sabem o valor? Acho que essa daí tá R$400, velho. Pode parecer até... Agora, esses valores aí é que... Pega, hein, galera? 400 conto. É brincadeira, assim, mas... Você passa no shopping, né? Hoje, por exemplo, eu vi algumas imagens do Barra Shopping com toda ela, assim, com as camisas da Nike, os shorts da Nike do Vasco. Isso pro torcedor é muito legal. Assim, olhar e ver que numa loja da Nike no shopping tem os produtos do Vasco, que é o Clube do Coração. Então, assim, um acerto gigantesco aí, contrato de 7 anos e tem tudo pra dar muita alegria. E o drone do Venê na área, o Vasco confirmou a venda do Leandrinho para o Al-Sharjah dos Emirados Árabes. O lateral esquerdo expressou desejo ao técnico Fernando Diniz. Pausar aqui de novo, galera. Essa saída do Leandrinho, né? Eu acho que aí ele ficou muito zangado do ano passado, o Diniz não ter colocado ele, ter ficado na reserva. E agora, quando viu a oportunidade, quis sair, né? Mas é aquilo, não tem que ficar com o jogador se ele não quer ficar, né? Em receber mais oportunidades no elenco principal. Mas a comissão e diretoria não poderiam dar garantia ao pedido do atleta. Ontem, Leandrinho participou normalmente do treino com o elenco, mas devido ao avanço das negociações, o jogador deixou as atividades no CT. O contrato com o novo clube será de 3 anos. Bom negócio aí pro Vasco, até se ele não vai ser aproveitado, né? Que ele vai jogar na Arábia. Agora, um jogador promissor... A carreira do jogador fica meio escondida. Tá mudando esse cenário lá no futebol árabe. O pessoal tá vendo mais, mas ainda assim esperava mais do Leandrinho. Bom, Flavinho, pra ser bem sincero, eu acho que ninguém tá errado nessa história. Nem o Vasco, nem o próprio Leandrinho em querer alçar um outro desafio para ter mais oportunidades na carreira dele. E ele conversou com o Fernando Diniz expressou isso para ele, falou, ó, não quero te vender, acho que você é um jogador importante, eu quero te ter aqui no elenco. Mas eu não posso te prometer as oportunidades que você tanto deseja, que você tanto sonha. Então não tem como eu te prometer algo que eu não vá cumprir futuramente e você ficar chateado comigo. Eu quero ter você aqui. Você é um jogador de qualidade. Mas aí o Leandrinho falou, não, beleza, eu prefiro ter mais oportunidade nesse momento. E assim, ele vai para o mundo árabe, algo que ele já conhece, ele já atuou lá, então acho que ele já conhece muito bem o ambiente que ele vai encontrar lá, não vai ter nenhum problema de adaptação e ele vai ter um salário que a gente sabe que o futebol árabe paga muito bem. Então não acho nenhum absurdo ele também querer uma outra oportunidade, acho que vai ser bom para todo mundo, bom para o jogador, bom para o Vasco da Gama. E sobre o valor, meu combinado com a fonte é só falar depois da assinatura. Então, quando ele assinar e de fato viajar, a gente fala sobre os valores. Tá fechado, combinado então, Vene. Olha, o Botafogo também entra em campo hoje. Foram as notícias do Vasco da Gama do SBT Esporte. E para finalizar o vídeo aqui, vou trazer mais umas aqui nas últimas notícias aí, né? Sobre o Ryan. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ryan, vou deixar passando aí na tela para vocês agora. Ryan se acerta com o Bournemouth e deixa a decisão da venda nas mãos do Vasco. Veja valores. Vamos ver se vai ter aqui os valores dessa negociação. Vamos ver aqui na Net Vasco. Eu acho que pode ser que
Aqui tem as notícias mais detalhadas, né? No segundo Net Vasco aqui, ó. A proposta do Bournemouth é de 35 milhões de euros e bônus de 5 milhões de euros por Ryan. O Vasco deve ficar com 20% de uma futura venda. Tem outras informações aqui sobre o atacante, né, que o Vasco está querendo contratar. Deixa eu ver. Ó, tem aqui as notícias sobre o atacante Brenner, né? O Vasco acerta com a Udinese a contratação do atacante Brenner. O Vasco da Gama deve estar próximo de fechar um acordo com a Udinese pelo atacante Brenner. Pode ser anunciado nas próximas horas. E aí, galera, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de curtir e comentar aqui embaixo. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal de muitos. Espero que tenham gostado. Valeu, até a próxima. Um abraço.